Fala galera, vamos começar hoje mais um episódio do Pode Acontecer, aqui com meu parceiro John Coutrin. Vamos falar um pouquinho sobre política, bastidores da política, o que a gente sempre traz aqui nesses episódios aqui do podcast Pode Acontecer. Então, meu amigo John Coutrin, dê sua palavrinha aí e também dê as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Agradecer mais uma vez os nossos amigos, a audiência crescente do podcast, a gente tem visto os vídeos, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, essa audiência é maravilhosa. Então, agradecer a vocês pelo número de inscritos também. Exatamente. Então, muito feliz por isso. E nós temos aqui a honra de receber o nosso amigo Pedro Almeida. É a primeira vez que o Pedro vem aqui. Primeira vez. E a gente fica muito feliz pela presença dele. É isso aí. Então, Pedro de Almeida, dê aí uma consideração para a gente poder iniciar aqui o nosso podcast. O John falou aí dos inscritos, eu quero deixar registrado aqui que eu sou um dos primeiros inscritos do podcast. Obrigado. Parabéns aí por essa iniciativa do Acontece Maranhão, de estar podendo falar de vários temas, inclusive um tema tão importante como é a política. É isso aí. Maravilha. Então, falando sobre política, sem rodeios, né, John Coutrin, né, Pedro de Almeida? Essa semana aí é uma semana bastante decisiva aqui no estado do Maranhão. Brandão encontra-se em Brasília para uma reunião aí com a executiva nacional do partido para definir aí algumas coisas, né? Os rumos do PT aqui no estado do Maranhão. E eu queria que John Coutrin falasse, inclusive, uma informação que foi chegada a ele primeiro sobre a reunião das executivas, né, que ia ter em Brasília, que acabou sendo adiada. Explica pra gente um pouquinho essa situação aí, John Coutrin. Ia acontecer essa reunião das executivas, a comissão provisória aqui do PT do Maranhão, com a direção nacional do partido, para deliberar sobre o posicionamento do PT acerca das eleições no estado. O que o PT vai ficar? Vai ter candidatura própria? Vai apoiar o Orleans Brandão, ou talvez até o Eduardo Brade, que eu acho pouco provável. Então isso ia ser tratado lá, só que foi adiado. E a gente não sabe se vai acontecer essa reunião até domingo, porque tem um encontro nacional do partido, com a presença do Lula, ou se vai ser para a posteriori, depois dessa data de domingo. O que a gente sabe é que PT continua sendo PT. Não tem graça resolver agora, eu acho que não tem graça resolver agora. Porque a gente acompanha, né, Pedro, política há muito tempo, a gente sabe que PT é confusão no encontro, é intervenção, é aquela briga toda. Então, acho muito cedo para resolver a questão do PT no Maranhão, né, de acerca de candidatura. Mas, paralelo a isso, Pedro e Mota, o que a gente vê? A gente vê que hoje o cenário mais provável de uma candidatura própria, hoje. Mas não quer dizer que o PT não possa apoiar Orleans. Até porque a gente sabe que a maioria do partido no estado tem fechado, está na base de apoio do governador Carlos Brandão e tem aqui manifestado apoio ao próprio Orleans Brandão. Não é? Os petistas locais, a grande maioria. Mas a gente sabe que quem vai definir é o Lula. É o Lula que bate o martelo em relação ao PT. Inclusive aqui no Maranhão. Só que o Lula encontra-se em algumas saias justas, não sei se Pedro concorda comigo, você, em relação ao Maranhão. Porque, de volta a falar, ele fica naquela situação meio delicada. Que ele tem um Brandão como um aliado, um amigo, mas também não pode desagradar outras forças, não é? Sim. Então ele fica naquela... Quais forças, John? São forças ali tipo Brasília, aquelas forças... Forças supremas. Superiores. Ele mesmo externou qual é essa força, né, que é o Flávio Dino. Em entrevista aqui para a TV Mirante, ele externou que teria que conversar com o Flávio Dino para poder decidir os rumos do Maranhão. O que a gente ouve aí nos bastidores do PT é justamente isso. Ele quer ter o Brandão como aliado, mas ao mesmo tempo não quer desagradar o Flávio Dino. Até o Orleans esteve aqui e disse que independente da decisão do Lula, ele vai permanecer com ele até o final. O Orleans, ele esteve aqui na semana passada e falou exatamente isso. Na semana passada, Pedro, aqui o Orleans, não é? É claro que o Orleans, independente se o Lula o PT vai ter candidatura própria ou não, mas ele quer o Lula, atrelar a imagem dele ao Lula. Sim. É uma questão tática também, eleitoral no Maranhão, né? O Lula, querendo ou não, ainda é um nome que tem a liderança nas pesquisas de intenção de voto no Maranhão, apesar de ter regredido bastante. Você pega Pedro e Mota, a última pesquisa não foi Pedro, foi quanto que ele teve aqui? 50%. 50%, aproximadamente. E o Flávio, 30%, não é isso? É. Acho que foi a Quest, não sei qual foi o instituto que divulgou. A última pesquisa acho que foi a Quest. A Quest, né?
Então, diminuiu, mas ainda é o Lula Sim. no Maranhão, né? Então, taticamente é importante que o Orleans vai querer atrelar a imagem dele ao Lula. Agora, em relação ao Lula, ao PT, talvez a saída melhor para ele seja mesmo uma candidatura própria. Seria apoiar Felipe Camarão. Uma candidatura própria do PT. Aí se fala do Felipe Camarão, né? Porque o Felipe também deseja ser candidato a senador. Já falou isso, né? Numa chapa. Que hoje a gente vê que a gente falava-se do Braide, não era isso? Só que parece que não houve muito aquela liga do Braide com os petistas, pelo menos por enquanto. Do Camarão ser senador na chapa dele. Pelo menos por enquanto. Isso pode acontecer mais na frente, eu não sei. Pode acontecer, também não pode acontecer. Pode não acontecer. Mas hoje que eu vejo, o caminho mais provável é a candidatura própria do PT no Maranhão. Agora sim, em relação à posição do Lula, se ele vai vir ao Estado, se ele vai declarar apoio para A, para B ou para C, aí eu não sei como é que vai ser, né? Mas eu acho que ele não vai querer também ser contra o Orleans e ser contra o Brandão. Parte dele pode ter uma candidatura própria, mas assim como também os senadores, que ele pode apoiar 3 senadores. Pode apoiar a Lisiane, pode apoiar o Everton, pode apoiar o Fufuca. 3 senadores. Ou 4. Ou 4, mais um, sei lá. Rapaz, eu acho esse cenário do PT um pouco controverso aqui. Quando o Orleans veio aqui na semana passada, ele falou que independente de qual seja a decisão de Lula lá em cima, né, eles vão permanecer com o PT aqui. Isso demonstra aí uma certa lealdade ao Partido dos Trabalhadores, né, e que isso seja revisto lá da melhor forma. Não sei, eu tenho acompanhado também as redes sociais, eu tenho visto aí alguns acenos do Eduardo Braide pro PT, né? Nesses últimos dias agora, parece que foi ontem, foi antes de ontem, o prefeito de Humberto de Campos, né, declarou apoio ao Eduardo Braide. Inclusive algumas publicações nas redes sociais disseram que ele pulou do barco do Brandão, só que na verdade aquele prefeito nunca foi, né, nunca foi governista, sempre foi o prefeito aliado, eu acho que do Carlos Lula. Exatamente, do Carlos Lula, aliado 100% aos dinistas aqui no estado do Maranhão, então não teve esse negócio de pular não, gente, tá? Agora o engraçado é isso, né? Você vê os prefeitos ligados aos dinistas, eles já estão todos indo pro lado do Eduardo Braide, né? Exatamente. Eu falei até para um dinista assim, rapaz, o último a chegar na chapa do Braide vai ser o Felipe Camarão, porque vocês todos já estão indo, né? Enquanto todos estão indo, o Felipe tá ficando ali. Um vídeo, eu achei um vídeo muito triste, muito assim, sem esperança do Felipe Camarão, que ele publicou na segunda-feira, falando dessa semana que seria decisiva para ele. E aí, eu acredito em um palanque duplo aqui do Lula, né? Agora eu não sei se vai ser duplo com candidatura própria, sem candidatura do governo, que também pode ser, né? Pode ser só os 2 senadores, sem ninguém do governo, ou se essa ala mais ligada aos dinistas vão conseguir convencer o Lula a ir com o Eduardo Braide. Mas, se isso acontecer, não acredito que seria decidido agora. Exato. Mas sustentado uma candidatura própria, neste momento, para lá na frente, perto das convenções, ter uma desistência, embarcar com o Braide para até dar aquele volume de campanha crescendo, né? Do pula-pula, né? Sim. É o que você acabou de falar. E o que eu venho acompanhando, a gente pontuou aqui nas últimas semanas, né, John, foi que a escolha da vice do Braide foi uma escolha que talvez possa ter desagradado, né? Se teve ou está tendo algum tipo de conversa com o PT nesse sentido para apoiar a candidatura do Eduardo Braide aqui, né? Tendo em vista a pré-candidata ao governo, né, da chapa do Eduardo Braide, ela é ligada a movimentos de direita aqui no estado do Maranhão. Então, assim, não sei, eu acredito que, como o John falou, isso não vai ser decidido agora, né, John? Tava tudo certo aí para ser definido essa semana ainda, só que jogaram um balde de água fria aí em todo mundo que estava aguardando algum tipo de definição. E vamos aguardar aí para a próxima semana. Mas uma coisa é fato, Brandão está em Brasília. Isso. E vai continuar, a reunião de Brandão deve estar acontecendo hoje. Hoje, quinta-feira. Hoje, quinta-feira. Está sendo gravado o programa. Hoje, quinta-feira. A questão do Braide ainda tem 2 vagas para negociar. As 2 vagas de senador. Que essa que importa para o Lula. Então eu exatamente. acredito que essa vaga do vice, de ser bolsonarista, isso não liga muito, né? Exato. A fala do Lula sempre é senador. E o governador, ele, da mesma forma que o prefeito aqui chega com o Pires na mão para falar com o governador no Palácio dos Leões,
os governadores chegam com o Pires na mão também para conversar com o presidente. Então, o governador é refém da República, né? E o caso do senador, não. O senador, quando chega para conversar com o presidente, é com a faca no pescoço. Sim. Então, a relação é outra. Então, ele prefere. Pode ter sido até um aceno do próprio Braide, de dizer, já contemplei os bolsonaristas com uma vaga de vice, eu tenho 2 vagas aqui de Senado que eu posso negociar. Sim. Tem 2 e falando ainda sobre Eduardo Braide, eu queria até pontuar uma situação que aconteceu aqui um pouquinho controversa nessa última semana. Foi um comentário que o ex-prefeito de São Luís ele fez na publicação da Criciele Muniz, que é ex-diretora do IEMA, né, aqui no estado do Maranhão. Ele disse que ela era uma mulher forte, desejou melhoras para ela e tudo mais. Só que, curiosamente, não sei por que esse comentário ele foi apagado, ele sumiu, não sei se foi o Eduardo Braide que apagou, se foi a Criciele que ocultou, não sei. Só sei que esse é mais um sinal, né, de um possível ou talvez alinhamento com o Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Maranhão. Tendo em vista que o Eduardo Braide, geralmente, a gente que acompanha já há bastante tempo, não vê ele fazendo comentários em perfis de agentes políticos aqui no estado do Maranhão, né? Então isso é um pouco... Só quando já está alinhado. Só quando já está alinhado, exatamente. Só quando já está alinhado. Vamos imaginar, não é o Eduardo Braide que comenta, é o social media que comenta. Será que o social media não viu uma reunião amistosa entre os dois e pensou que ali já tinha um alinhamento? E aí, quando viu a questão da saúde, foi lá e publicou. E não, rapaz, ainda não é para tornar público. Eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Eu acho que essas coisas partem mais do próprio Eduardo Eu também acho. Assim, de comentar eu também acho. Tu acha? Eu também acho. De aliado, sim. Né? Não, ele deve dar a lista, eu acho né? que do geral, eu acho que o geral, né? Político geral, eu acho que ele que determina os comentários. Acho que não teve esse caso aí de social media. Não, deve liberar, esse pode comentar, esse não pode, né? Mas que foi estranho... Foi muito estranho. Porque assim, tem que pensar o seguinte, a Criciele é candidata a deputada estadual do PT. Aliada do governo. Aliada do governo. Inclusive o próprio Brandão já disse que ela é uma vaga já era dela, sim, né? Um evento uma passado, das mais votadas ainda. Uma das mais votadas. Por conta dessa indefinição do PT, o PT não indicou nenhum dos substitutos dos que saíram do governo para se candidatar. Vocês sabem disso, né? Sim. No momento, a gente está esperando a definição do partido. E a gente sabe que a Criciele, ela tinha aquela estrutura toda do IEMA. Precisa manter, né? E quem ficou foi a Jandira, atual secretária de Educação. Sim, ela está respondendo por enquanto. 2 secretarias, né? Então, quando o PT não se definir, também não tem definição em relação à ocupação de cargos no governo. Acho que tá até certo o governador. Tá certo. Porque eu vou colocar alguém que não vai ficar comigo. Aí a Criciele fica naquela questão, né? Poxa, não indiquei meu sucessor, aquela coisa toda. E precisa, né? Houve até uma convocação dela na Assembleia. Teve. Que ela não foi, inclusive. Caducou, né? Caducou. Convocaram ela para explicar justamente isso, a questão do IEMA. Sim. Ela estava usando a estrutura do IEMA. Suposto uso do aparelhamento do IEMA. E ela não foi para explicar isso. A gente até falou aqui no podcast que o deputado Otelino discutiu com o Antônio Pereira lá no dia. Exato, e ela não participou. Então, assim, a questão do PT... Tem uma série de coisas por trás. Lá a situação já está difícil lá na federação, que já tem o irmão do Rildo, o Flamarion, e já tem a Luana Rezende. Entendeu? Então, mais do que nunca precisa dar aquele gás para eleger um terceiro nome. Poderia ser a Criciele, não é? Ou talvez eleger 3 direto, não sei. Acho que fez cálculo naquele dia, tu lembra? Foi 2? fez um cálculo. Foi 2 ou 3? 2 ou 3. 2 ou 3 na federação, né? Vocês concordam deve fazer uns 2 ou 3 Estado estadual, né? Isso é difícil lá. Porque assim, o Flamarion é do PV. A Luana Rezende entrou agora. PCdoB. Não, a Luana Rezende é PT. Mas se falando de petista orgânico... ela não é. Nenhum dos nativos não estão. Assim, então seria a Criciele. Seria a Criciele. Criciele, Zé Inácio. Zé Henrique. Né? Zé Henrique, Lula, que tá, essa turma lá. Eleger pelo menos um deles que são orgânicos. Né, acho que vai ficar de fora. Podem ficar de fora. Mais uma vez, né? Sim, muito indefinido ainda essa questão do PT aqui no estado do Maranhão. É importante destacar também essa questão do PT ainda, porque essa questão de PT também está atrelado ao futuro da Elisiane Gama. Ela também depende de uma definição do PT. Sim. Não sei se vocês concordam, né? Ela deve torcer ou pela
composição com o Brandão, que ela seria ali na negociação o nome, né, do Senado, ou candidatura própria. Porque se retornar pro Brade, ela tem que ir para deputada federal, porque o Brade já disse que não aceita o nome dela como senadora. Lá é complicado. Lá pra ela, pro Brade não dá. Já teve uma conversa. Ele não aceitava ela no PSD, imagina ela no PS, ela no PT. No PT. Senadora e ainda no PT. Agora, se for com o Orleans, quem que vai tirar lá da chapa lá do Orleans pra entrar a Elisiane? A questão. Só tem um definido, né? Na verdade. Quem é Pedro de Almeida? Não, é o Everton. O Everton. Sairia o Fofuca, no caso, pra ela entrar, pra Elisiane entrar? Ele tem força pra ir pra outro lugar? É só se ele levasse a federação, né? Só se ele levasse a federação. O que tu acha? Não sei. Não, tem que tomar aqui o controle da federação, né? Eu acho que tem que ter uma costura muito grande aí, uma imposição do Ciro Nogueira pra poder querer o Maranhão. Porque lá, eu volto a dizer, a chapa do Brade tem 2 vagas de senador em aberto. Sim. Ainda, né? Tem 2 vagas. Então, assim, por esse rearranjo aí, pode alguém sobrar dessa história. Sim. Né? Eu acho que essa vaga de senador, posso estar errado. Eu creio que o Brade vai querer essas 2 vagas de senador negociar politicamente. Vai deixar mais pra frente. Mais pra frente. A vice não, tudo bem, a vice, como já explicou aqui. Mas acho que as 2 vagas podem negociar politicamente pra atrair partido, atrair grupo, apoio, né? Se fala do Hilton Gonçalves, poderia ser. Se fala do Hilton, se fala até também do próprio PL, né? Um possível. Pois é, tem outros nomes. Composição aí com o Brade. Só sei que os próximos dias aí serão decisivos para essa questão do PT aqui no estado do Maranhão, né? E falando sobre PT, eu queria ver contigo, John Coutrinho, durante essa semana acho que nem falando sobre PT, durante esse dia foi ventilado alguns nomes para vice de Orleans, não sei se vocês viram nas redes sociais. Sim. Falaram de Maura Jorge. Só que Maura Jorge acho que não tem como, porque Maura Jorge não se desincompatibilizou. Maura Jorge é prefeita de Lago da Pedra. Eu não sei se por estar em outra esfera, no caso municipal. Eu acho que precisa. Né? Não sei. Não sei. Também não tem essa informação. Porque é vaga de vice também. Não é uma vaga que ela vai estar. Entendi. Né? É uma vaga ali reserva. Eu não sei, eu não conheço a legislação. Eu vou até dar uma olhada sobre isso. Falaram em Maura, falaram em a mulher de Fred Evangelista Campos. Se colocou, disse que colocou à disposição, foi sondado. O Neto Evangelista foi sondado. Né? Mas eu tô dizendo mais recente agora. Dessa semana agora passada pra cá. Primeira dama de Passo, esqueci o nome dela. Maedja Campos. Eu acho que tudo isso é eles fazendo campanha pra eles mesmos. Exatamente. Eu também concordo. Aí a outra lá de Imperatriz, como é? Vice-prefeita de Imperatriz. Carol Pereira. Carol do Ailib, né? Carol do Ailib. Então tem vários nomes aí na mesa também para o vice de Orleans, que eu acho nomes que não tem muito... Se fala que ele vai querer colocar alguém da Grande Ilha para reforçar aqui na capital. Eu acho que vai ser alguém da Grande Ilha. Inclusive eu ouvi uma conversa ali de que seria alguém da Grande Ilha. Falaram do Duarte, né? Já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar do Duarte, mas o outro nome que eu falei, que eu vou falar pra vocês depois aqui nos bastidores... Não, depois fala agora. Não posso falar agora. Só quer saber. Em respeito à audiência. Não posso falar essa informação agora. Não posso falar essa informação agora, mas em breve vai sair aí com exclusividade. Em breve vai ser 1000 curtidas e 10 mil acessos. Pronto, exatamente. Pronto. Né? Uma pessoa aí que... Aí vai ser qualquer um, eu falei pra vocês. Hoje está sem mandato. É um grande nome aqui dentro da Grande Ilha de São Luís. Eu ouvi falar que seria esse o pessoal ficar curioso. É Edivaldo Holanda. Bota nos comentários. É o Edivaldo Holanda. O nome é Edivaldo e Duarte. Tá comentando. pra vice. Vice, né? Já pensou? Pronto. É o Edivaldo Holanda. Eu lembrei. Entendeu? Eu acho que Edivaldo tem que repensar assim. A vida dele. Porque ele foi convidado pra ser senador na eleição passada, né? E vice também. E foi convidado a ser vice. Pra ser vice. Acho que hoje ele seria candidato se ele fosse vice. Ele não teria esse problema todo. Hoje o Edivaldo, no mínimo, seria senador. Não seria Ana Paula, seria o Edivaldo Holanda Júnior. Sim.
Verdade. Foi convidado para ser suplente do Flávio. Também é um monte de coisa ele foi convidado, né? Ele foi convidado para muita coisa. Mas na época ele Pra abrir mão dos 10% dele. Ele quis, na época ele quis porque quis sair candidato ao governo, né? Mas assim, eu vejo que são nomes melhores, o nome deles dois são melhores do que esses nomes que foram propostos. Faz mais sentido, né? Isso, faz mais sentido, né? Um ex-prefeito saiu muito bem avaliado, uma rejeição bem baixa aqui na capital, trabalhou bastante também aqui na cidade de São Luís, o Edivaldo Holanda. Duarte Júnior, que é deputado federal, já foi candidato a prefeito aqui, também teve uma boa votação na grande ilha de São Luís. E o Edivaldo faz um contraponto bom, porque tem muita coisa que o Brad tocou logo de início, né? Logo depois da pandemia, ficou 2 anos fazendo caixa por conta da pandemia, e depois foi tocando as obras que eram projetos já engatilhados do Edivaldo Holanda, exatamente. Né? Então, assim, na hora do debate, ele pode levar essa discussão, né? De que deixou coisas ali prontas. Perfil que seria um perfil de mulher, né? Para ser vice. Será? Uma mulher. Eu acho que... não, sim, foi ventilado, mas minha opinião não deve estar... porque o outro botou mulher, eu vou botar mulher. Eu tenho que botar quem vai agregar, né? Eu não sei. Sendo mulher, beleza. Agora não sendo... O Brad não, ele procurou um símbolo. Desde o início ele já sabia que ele procurou seria uma símbolo, mulher. Né? Ele procurou uma pessoa... Que é da região da Cantina, né? Que é bolsonarista, assim, ela tá... Dizer mesmo que é, né? Então, assim, ele é pastora, então, assim... O discurso dela parece com o da Michelle Bolsonaro, né? Messiânico e tal. Sim. Fala de prosperidade. Então, ele procurou um perfil. Né? Ele procurou... E sempre deixou claro isso, que seria o perfil dilatado. dele, a região Tocantina, que seria mulher, né? Já o Orleans nunca deixou claro, pelo menos pra gente aqui, ele não disse que se seria uma mulher ou um homem. A gente até falou da Iracema, da Iracema Vale, ele disse que seria um ótimo nome, acho que Iracema, mas não sei. Iracema se encaixaria melhor ali numa vaga de Senado. Senado. Acredito. Mas é muita gente. Se lá atrás eu falava, o Brandão tá preocupado em quem vai ser governador, se vai ser Felipe, se vai ser Orleans. Ele devia se preocupar desde agora com a vaga de senador, porque era muita gente do grupo dizendo que era pré-candidato ao Senado. Então, assim, isso em algum momento os partidos podem se rebelar e ir procurar outro caminho. Inclusive, esses dias agora eu vi que o Fábio Gentil vai ser pré-candidato ao Senado. Não, o Fábio Gentil quer ser suplente. Ele quer ser suplente do Fufuca. Quer ser suplente do Fufuca. Ele já externou, inclusive, isso. Talvez ele tá falando isso justamente pra fomentar mais. Pra desistir depois. Sim. Falando sobre São Luís, estava vendo esses dias agora que depois de 2 anos sem secretariado nessa parte, na parte da SECOM aqui na cidade de São Luís, o prefeito Ismênia Miranda nomeou um novo secretário da SECOM aqui na cidade, né? Deixando bem claro aí que ela que tá mandando no negócio. Será? Né? Será? Não sei, mas muitas coisas aconteceram aí desde quando o Bride anunciou a pré-candidatura, ela pagou as emendas do Aldenor Abello. Que virou candidato. Exatamente, do Antônio Dino. Até inclusive a gente vai falar sobre isso. Abello, Antônio Dino do Aldenor Abello. Né? Agora é Dino do Aldenor Abello. Agora é Dino do Aldenor Abello, né? Então, já mudou lá o Instagram dele. Eu até vi uma publicação esses dias, o pessoal falando assim, será que o Antônio Dino tem Alzheimer, alguma coisa do tipo? Porque esqueceu, né? Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, que esqueceu aí o que aconteceu, né? Que Bride demorou tanto para pagar essas emendas aí eles são dos aliados vereadores. É isso que eu ia falar, exatamente. Sim, a relação já são, deles é antiga, inclusive quando o Bride era deputado e já havia emenda pra lá. Desde até estadual, né? Estadual. O Bride criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, fez ali meio atrapalhado que não conseguiu arrecadar recursos. O Iglesias, eu não sei como está esse fundo hoje, mas o Iglesias fez uma correção nessa lei criada pelo Bride, que dificultava receber recursos, né? Mas a bandeira do Bride de deputado estadual foi uma só, foi o combate ao câncer, e ele colava a sua imagem muito ao Aldenor Abello. Então me estranha ele como prefeito ter tido essa postura em relação às emendas dos vereadores que todo ano destinam parte de suas emendas para o Hospital de Dona Belo, e ele ou não pagava ou demorava a pagar, né? Mas a relação, acredito que essa relação com o Antônio Dino, ela não foi abalada. Estremecida. Sim. E foi preciso acontecer muita coisa. Os vereadores foram no Ministério Público para pagar essa... Não, foi preciso ele sair do cargo. Foi preciso ele sair do cargo e a Ismênia vir e fazer acontecer. Né? Entre outras coisas que aconteceram aí depois que o Eduardo Brade saiu, a Ismênia tem feito aí muita coisa boa que o Eduardo Brade não conseguiu fazer aí nesses 6 anos. 6 anos? 6 anos de mandato? Né? 6 anos de mandato como prefeito. Mas lembrando que a equipe da Ismênia é a mesma do Eduardo Brade, né?
Muito com certeza, né? muito com certeza. É a mesma equipe. Continuidade do trabalho. Eu acho que até os braços do Eduardo Braide, da época que ele era prefeito, continuam hoje na prefeitura de São Luís, com certeza. Líder do governo na Câmara é o mesmo. Líder do governo na Câmara é o mesmo. Então não mudou muita coisa, né? Que é a situação. Será que realmente foi uma decisão dela, uma decisão dele, ou é um jogo que está acontecendo uma aí nos entrevista aí pelo bastidores? interior, porque agora ele gosta de imprensa, né? Agora ele ama. Curiosamente. Agora ele ama a imprensa que está precisando dela para a gente estar falando aqui dele, ele também dando suas entrevistas, inclusive até no Piauí tá indo dar entrevista. Ele teve um ato falho que eu não lembro se foi em relação a uma escola ou a um hospital. Ele fala assim: eu vou entregar em breve um hospital como se ainda fosse prefeito, né? Mas será que ele não é prefeito ainda, né? Então, a independência da Ismênia, ela deve acontecer talvez pós-eleição, ou talvez mais provável se ela for reeleita. O que tu acha, John? Porque ela vai depender ali do Braide, de Braide ganhando, Braide perdendo, ela vai depender do Braide para uma reeleição. Concordo. A Ismênia tem me surpreendido positivamente, não é? Sim, também. Positivamente. Eu volto a dizer, a continuidade das ações do Braide, dos projetos. Porque o Braide deixou engatilhado quantos milhões? Aquele pacote de obras que ele deixou? 6 bilhões. Não, para o pacote de obra de 1 bilhão e 600, mas no caixa tinha, acho que 200, né? Sim. Então ele já deixou engatilhado para executar. Os projetos. Os projetos, exatamente. Os projetos. Falta a prefeitura arrecadar para ir tocando. Isso, exatamente. Então ela vai executar o que já está... Aí eu volto a dizer, eu concordo com o Pedro, numa reeleição dela é que vai ser um governo dela. Um governo mais autêntico, né? Mas ela vai dar continuidade às ações, vai dar a cara dela, a gestão, óbvio, ela tem autonomia para isso, ela é prefeita, não é? E ela tem me surpreendido positivamente. E ela é muito tranquila, né? Porque ela é muito tranquila. E ela conversa, uma pessoa muito simples, humilde. Acessível também. Acessível. Então ela vai tocar o que já está aí. E vai tentar contornar essas situações, que sabe que São Luís tem muitos problemas. Né? Ela vai enfrentar a questão do greve de ônibus, transporte público, que isso não está resolvido. Nunca foi resolvido. Tem que ver como é que está a questão da licitação, né? Para resolver, mas acredito que ela vai. Hoje ela tem o apoio dos vereadores. Sim. Por enquanto. Inclusive, no dia da posse, o Paulo Vitor até disse, né, que a Câmara não iria interferir em nenhuma forma. Ele interferiu quando? Quando ele interferiu em alguma coisa da prefeitura? Nunca interferiu. Ele fez para ajudar a subir a popularidade do Braide, fazendo uma oposição totalmente atrapalhada, né? Dando a entender, a população não entendeu como uma oposição, entendeu como querer atrapalhar a gestão do Eduardo Braide. Na época que ele era pré-candidato a prefeito, ele quis lançar uma CPI, vocês lembram? Não, ele voltou da Secretaria de Cultura, convocou uma coletiva de imprensa. Foi. E disse que era pré-candidato a prefeito e que já tinha 3 pedidos de impeachment do prefeito. Pedido de impeachment, isso, exatamente. Aí deu o discurso que o Braide queria, de perseguição. E o Braide sempre usa esse discurso e descredibilizou totalmente a Câmara de São Luís, né? A gente vê hoje aí que a Câmara está muito desacreditada por grande parte da população ludovicense, e aquela situação que uma vez até o Thiago falou, às vezes não é nem a Câmara está em descrédito, é a questão da governabilidade da Câmara Municipal de São Luís hoje, que está totalmente debandada, né? Venhamos e convenhamos. Mas agora é o momento deles... Agora é o momento deles... Exatamente. Agora é o momento dos vereadores pegarem aqui no braço da prefeita, que já tem demonstrado que é diferente do ex-prefeito de São Luís, entendeu? Só pelo fato dela já ter nomeado uma pasta. Acho que isso estava há 2 anos. Isso só vai acontecer depois da eleição. Que estava há 2 anos, uma pasta da SECOM, uma pasta importante, que estava há 2 anos vazia, que quem comandava com certeza era o próprio Eduardo Braide, né? Só pelo fato dessa atitude, da atitude do pagamento das emendas, outras situações pontuais também que aconteceram, diversas coisas aí, eu acho que essa é a hora da Câmara de São Luís tentar dar a volta por cima, rever melhor, né, ali com o seu presidente, Paulo Vitor. Estamos chegando também próximo das eleições para presidente da Câmara Municipal, agora nesse próximo semestre, né? Então, assim, é hora da Câmara levantar, afinal tem eleição em 2028,
Então é necessário. A eleição da Câmara vai depender da eleição do governo, né? Vai depender deles. Eu acho. Vocês acham isso? Eu acho que sim. E hoje no páreo tá o Beto Castro e o Marquinhos, não é isso? Isso. Ainda não surgiu um outro. Que os dois são aliados do governo. Do governo. Mas tem. Esses nomes, né? Não tem nenhum nome ali. O Joel é candidato, né? O Douglas é candidato, que são mais ligados ao governo. Quem mais é ligado ao governo ali? Uma Thay Evangelista, talvez? Não, acho que não. Um Clara Gomes? Tá no partido do Brad, mas acho que não também. Então, esses dias agora a gente viu um vídeo do Laércio Bonfim fazendo sérias acusações ao Eduardo Braga. Então, aí... Tá. Aí passa pra Pedro, vai. Então, Pedro, nessa última semana agora, a gente viu o vídeo do Laércio Bonfim fazendo graves acusações, né, ao ex-prefeito de São Luís, falando que supostamente ele teria sido... como é que eu posso falar? Aliciado, né? Depois de Laércio até pedir a mulher de Brade pra vice. Laércio pediu a mulher de Brade pra vice. E aí agora eles estão se degladiando entre si. Eu já imaginava que isso ia acontecer, John, por quê? Mas Brade não tá falando nada pra Laércio, não. A militância tá. Mas a militância tá em cima. A militância tá. E não é sobre ordem de Pedro de Almeida. É o gabinete do ódio. E o que é que tu acha sobre isso, John e Pedro de Almeida? Desse vídeo do Laésio, que repercutiu bastante esses dias agora e tá dando o que falar aí nas redes sociais. Eu acho o Laésio, ele não ficou chateado com a proposta financeira. Ele ficou chateado com o valor da proposta financeira, né? Porque ele diz ali que não houve diálogo para vice nem para senador, que ofereceram só uma vaga de deputado federal. Ou seja, se tivessem oferecido algo maior que ele acha que se encaixa, como uma vaga de vice, eu vi ele interessado mais na vaga de vice, ou mesmo numa vaga de Senado, ele já teria desembarcado, já teria abandonado uma pré-candidatura ao governo do estado, né? Então, essa coisa do Laércio, mas por outro lado, aí na análise dele também, ele, por não ter sido oferecido a ele essas duas vagas, ele entende que o Brad não está preocupado em derrotar o sistema que toma conta da política do Maranhão, mas sim fazer parte dele. E aí ele cita os dinistas que estão ali no entorno, né, são satélites ali do Brad, estão ajudando ele nessa pré-candidatura e abandonando o Felipe. E o Felipe doido para entrar no ônibus e ainda não foi permitido. Nem convidado. Convidado foi, né? Mas aí ele ainda não pôde sair de casa, né? O pai ainda não deixou ele sair de casa, que é o pai Lula. E tá nessa situação de ele não querer derrubar o sistema, que ele chama de sistema, né? Todos eles são parte do mesmo sistema, né? Isso é discurso retórico, faz parte da narrativa política. Mas há essa preocupação aí do Laércio. E a gente viu durante muito tempo dois polos do mesmo campo brigando, né? Que era o Camarão de um lado, o Orleans do outro, e ali tendo acusações um contra o outro. E agora a gente vê também dois polos direita, do, né? do mesmo campo tendo também essa briga. Eu acho que já era natural essa intriga do Laércio com o Brad, pelo fato do Brad tá entrando ali no território dele. Não, é uma reação. É uma reação, na verdade, né? O Brad tá entrando ali no território que... Ele disse que o Brad quer aniquilar ele. Exatamente. E lógico, o Brad, eu disse, tenho dito que o Brad quer sufocar o Laércio para o Laércio poder desistir. Sim. E mais, além, essa proposta, ela não surgiu de deputado federal, ela não surgiu só para o Laércio. Ela surgiu também para o Roberto Rocha. O intermediário do Roberto Rocha, ele nem chegou a levar a proposta para o Roberto Rocha por achar indecente ele querer, com 30% quase de intenções de voto para o Senado em uma das pesquisas, abdicar de uma candidatura ao Senado para ser deputado federal, que é um desejo que não existe mais aí no coração do Roberto Rocha. Ele quer essa vaga para o filho e acredita que pode contribuir melhor para o Maranhão, da forma dele, no Senado Federal. Então essa proposta foi feita por Roberto, mas não chegou aos ouvidos do Roberto, está chegando agora. Agora, né? No Laércio ele pegou mal, ele pegou ar. Essa questão... Então já quiseram comprar os dois. Porque essa questão, volto a dizer, o Brás está guardando essas duas vagas de senador porque está esperando alguns desfechos, entre eles o do PT. É um desfecho para ganhar em primeiro turno. Então tem a questão do PT, tem outras questões, talvez ele... Não é que ele teria relaxado o Laércio, mas queria
vai se resolver mais na frente. Sim. Vamos deixar mais pra frente, Lécio. Toca a tua campanha aí, a gente conversa um pouquinho mais na frente, não é? Mas acho que o Lécio já queria logo pra antecipar, pra fechar logo aqui, pra gente decidir logo a vida. Pra eu não gastar minhas cabeças de gado. E aí eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, né? O Brad, a gente conhece o Brad, né? Ele é daquele tipo... Ficar 4 meses gastando dinheiro. O Brad vai... Porque a gente vê que o Felipe Camarão, a mesma coisa, tá na mesma situação. Ele também nem disse nem que sim, nem que não. Nem que não, né? Ele está esperando as coisas resolver. Nas convenções. Isso, exatamente. Então, vamos deixar mais pra frente pra resolver isso. Vai tocando tua campanha, Laércio, que eu vou tocando a minha. Tu, Felipe, também. Lá na frente a gente resolve. É mais ou menos nesse sentido. Só que o Laércio, meu amigo. Laércio é Laércio, Tu né? já assistiu aquele filme Clique? Eu tenho vontade de ter aquele controle que pula assim, pula. Eu queria pular pras convenções já. Pra convenções já. Aconteceu. Pois é. Porque, meu irmão, é tanta especulação Porque a que a gente tendência é assim, escuta, como né, bicho? o Pedro falou. A tendência, e a gente tem que admirar o Laércio, eu admiro ele, porque ele tá, mesmo com essa ofensiva toda, ele tá mantendo a candidatura dele esses anos, não é? Sem apoio de ninguém. Mas era natural que a candidatura dele esvaziasse um pouco por conta da ascensão do Brad. Sim. Entendeu? E era natural também que eu vejo, não sei se isso vai acontecer ainda, mas o natural era eles se juntarem. Sim. Mas se juntarem como assim? Quem tivesse melhor. Se o Lécio tivesse melhor, o Brad apoiava. Se o Brad tivesse melhor, o Lécio apoiava junto. Sim. E a tendência deles realmente era se juntar. Talvez, assim, agora, talvez não sei se será nesse momento ou mais na frente, não é? E talvez o que aconteceu... Talvez até tenha esse sentimento, mas e depois o desse... ainda tá balançado, viu? Tá balançado. Ele tá magoado, mas ele ainda tem interesse nessa composição. Porque assim, de volta a dizer, tem 2 vagas ainda em aberto. Sim. Vamos pra cá, Laércio. Uma vaga é tua. Uma vaga de Senado é tua. Aí, se não der certo com o PT, com o Camarão, vem cá, Roberto Rocha, uma vaga é tua. Faz uma toda aí do Centrão e direito. Rapaz, e voltando, tudo depende do posicionamento do PT aqui no estado, né? Exatamente. Então ele tá esperando o que vai acontecer, né? Porque se fala do Camarão, uma vaga para senador, né? A gente sobraria uma vaga, né? Pra ele negociar, né? Seria, rapaz... Mas aí seria difícil, Camarão e Laércio no Senado. Na mesma... complicado. No mesmo palanque seria... E nem Roberto Rocha me acho que não daria, né? Não, oxe, isso aí tá... Menos ainda, tá com a corda no pescoço. Menos ainda. Como é que tá essa situação de Roberto Rocha, hein? Tá rolando lá, né? O resultado... É claro, né? Só de ter desarquivado já dá pra saber qual vai ser o resultado. Pois é, né? Tem uma coisa pra se esperar ainda, né? E o Brian esperando, rapaz, vamos ver como é que fica o Roberto Rocha também, né? Vamos tirar ele do jogo. Vamos tirar ele do jogo, né? Então tem muita coisa pra frente ainda que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, entendeu? Verdade. Então, até não digo só isso pro Brad, não. Digo isso também pro próprio Orleans, pra todos. Pra todos, a gente não sabe. Né? Se falar de Everton também, né? Sabe nem se o Everton realmente é candidato ao Senado. Tem um monte de coisa ainda envolvendo várias questões. Várias questões para definir mais próximo, mais na frente. E falando um pouquinho agora sobre municípios. Esses últimos dias agora a gente acompanhou o caso do Luciano Genésio, né, o ex-prefeito da cidade de Pinheiro, que teve as suas contas reprovadas durante uma sessão que foi feita lá na Câmara Municipal da cidade de Pinheiro. E ele entrou com um recurso, né, uma ação para poder tentar anular essa decisão da Câmara de Vereadores de reprovar lá as suas contas. Só que hoje, parece que foi hoje ou foi ontem, saiu uma decisão. Foi ontem. Quarta-feira. Foi ontem, né? Quarta-feira. Saiu uma decisão. Deixa eu só puxar bem aqui. Foi ontem. Foi ontem, né, John? Só pra gente não passar a informação errada aqui. Olha, o que o tribunal decidiu. Fala aí. Ele suspendeu a liminar que impedia a Câmara de julgar as contas, liberou, na prática, a continuidade aí do julgamento das contas pela Câmara e determinou que essa suspensão vale até o fim do processo principal, né? Então, a fundamentação foi a separação dos poderes, a competência da Câmara e o interesse público. Agora o que me chamou a atenção, John, não sei se você concorda comigo, é quem foi o autor da ação. Não foi a Câmara Municipal de São Luís, foi a Prefeitura de Pinheiro. Não, né? foi a Câmara Municipal de Pinheiro. Câmara Municipal de Pinheiro, tu falou de São Luís. De Pinheiro. Né? Não foi a Câmara, foi a Prefeitura. Então o Halpnet acionou o seu jurídico para defender a Câmara.
e falando e justamente se fundamentando na independência, na separação dos poderes, na autonomia aí desses poderes, né? E vale ressaltar que de 17 vereadores, 14 votaram a favor, né, da reprovação das contas do ex-prefeito. Então, assim, o prefeito é chefe da Câmara, que ele que entrou na justiça para defender ele. Ele pode, né? Porque ele é um dos interessados que pode entrar com uma ação dessa. E essa decisão, né, de hoje, que foi assinada pelo presidente do TJ, José de Ribamar Frois Sobrinho, que analisou esse pedido do município de Pinheiro, e ele destacou que a interferência do judiciário em atos do legislativo, como muito bem Pedro de Almeida falou aqui, só devem ocorrer em situações excepcionais, preservando a autonomia entre os poderes. A liminar anterior, concedida pela primeira vara da comarca de Pinheiro, havia suspendido os efeitos da sessão que analisou o parecer prévio, que foi a liminar que o Luciano Genésio entrou na semana passada. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão referente às contas do exercício do ano de 2020. Informações aqui do blog do jornalista John Coutrin. Isso é pesado. O Luciano é pré-candidato a deputado federal, não é isso? Era. Lá pelo União Brasil. Isso. Perdeu Solidariedade. Sim. Não foi? Sim. Perdeu Solidariedade. Quem foi que assumiu Solidariedade, gente? No estado foi Ribeiro Neto. E mais um, que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome do outro. Foram dois. Mas Ribeiro Neto hoje é o presidente. É Jucifrão o nome dele? Lucifran Catingueiro. Julifran Catingueiro. Foram os dois que assumiram. Ribeiro é o presidente e o Julifran, se eu não me engano, é o vice-presidente do partido. Aí assumiram o partido, aí o Luciano Genésio foi pro União Brasil, que lá já tem Amanda Gentil. Pedro 3 deputados, Josivaldo. Josivaldo JP. Tem 3 deputados. Tem 3 deputados lá. Ele seria uma buchinha de luxo. Ainda tem um suplente lá que é Alan Garcês, né? Ainda tem um suplente que é Alan Garcês. Mas esse já deve ter acabado a gasolina dele. Será, rapaz? A de Luciano tá escondida aí dentro do mato. Pois é, então aconteceu isso aí. Luciano Genésio esses dias ontem postou um vídeo meio choroso. Tá agora inelegível, né? Provavelmente vai ficar inelegível aí por 8 anos. E o jogo é bruto, meu irmão. O jogo é bruto. O jogo é brutal. Falando em justiça, queria destacar aqui que os nomes dos candidatos para a lista tríplice aí do Ministério Público. Sim. Boa. Muito boa. Olha, já a inscrição terminou na sexta passada, né? Sim. E aí os candidatos são Eduardo Nicolau, o ex-procurador-geral, Luiz Muniz, ex-GAECO, ex-chefe do GAECO, o promotor Marco Aurélio, o promotor Carlos Henrique, o promotor Vladimir, esses são promotores, e o atual procurador-geral de Justiça, Danilo de Castro. Danilo de O Castro. que é que tu acha dessa eleição aí, John? Quem escolhe é o Brandão ainda? Se tiver no cargo, é. É o Brandão, né? É. Se o Danilo tiver na lista. É Danilo. É o Danilo. Se ele tiver na lista. Isso que eu ia destacar, porque... Se ele tiver na lista. Com esses nomes aqui, ele corre o risco, Danilo, de não participar da lista tríplice. Pronto, onde eu quero chegar. Né? Então há esse risco real aí por conta da representatividade de cada um desses nomes. O Danilo também está em baixa, dentro do Ministério Público, o Danilo corre o risco de não participar dessa lista tríplice. Não participar da lista, né? E aí eu acho que quem se torna favorito é o mais votado. É o mais votado. Ou não, né? Tirando o Danilo. Mas o Brandão, ele pode escolher qualquer um, ele pode respeitar essa lista, né? Mas tu acha que ele vai seguir o critério do mais votado? Como foi a última dele? Foi mais votado? Foi mais votado. O Danilo foi mais votado. Foi mais votado, né? Foi. Não deve prevalecer isso, né? Acredito que sim. Mas o Nicolau é um forte candidato. Nome. Forte candidato. Forte nome. Acredito que o Nicolau, sendo mais votado ou não, ele pode se tornar favorito, porque ele já foi procurador-geral do Brandão. Então ele já tem a recondução dele, acho que o Brandão que o nomeou. Acho que foi. Foi. O Brandão que o nomeou. Então já tem ali um grau de confiança, de respeito entre o Ministério Público e o governo do Estado. Disse que hoje o Danilo nem fala com o Nicolau, Aí ele falou isso, né, pro Felipe lá no Imparcial. Não falo, não. Eu não sei o que aconteceu. Porque quem botou lá o Danilo foi o Nicolau, não foi? Foi. Procurador-geral? Foi. Quem fez lá, pediu voto, foi atrás dos votos, foi ele. Inclusive tinha gente do grupo lá do Nicolau querendo ser candidato. E ele botou o Danilo. E ele foi abafando as candidaturas para
apoiar o Danilo. Vamos falar sobre isso, que é um assunto interessante, que inclusive saiu... No dia eu olhei essa matéria no Marrapá, aqui é uma matéria do Marrapá, que eu vou reproduzir aqui agora. Sim. Esse chefão do MP, Nicolau, Eduardo Nicolau, confirma rompimento com Castro. Ele não fala, entre aspas, abre aspas, ele não fala mais comigo, fecha aspas. Sim. Né? Procurador Eduardo Nicolau, que lançou sua candidatura ao cargo de Procurador-Geral da Justiça, como bem o Pedro de Almeida falou, confirmou numa entrevista, um podcast que foi feito agora nessa segunda-feira, dia 20. Foi semana passada no Felipe Clã. Que está com o atual Procurador-Geral da Justiça, né, o Danilo Castro, que sucedeu com seu apoio. Os dois eles devem disputar a eleição para dia 11 o próximo de maio. Biênio, que acontece agora no mês de maio, em maio. Abre aspas, uma fala dele. Ele não fala mais comigo e eu também não procuro mais ele. Eita. Fecha aspas. Eita. O que aconteceu? Porque, assim... Bora ligar pro Nicolau. Liga pro Nicolau. Vê se ele atende aí. Eu também queria entender o que foi que aconteceu, né? Eles dois sempre... É muito... O que tu acha, Pedro? É muito... acredito que o rompimento foi naquele caso do GAECO, porque, porque ali o Nicolau emitiu uma nota em defesa aos... Não, já foi antes. Não, já desgastada de muito tempo. Muito tempo. Não, de Nicolau. O Nicolau, a verdade é que ele sempre destacou que ele não iria interferir, querer tutelar o sucessor dele, né? Isso. Ele fala rei morto, rei posto, então ele tem que dar a cara dele da gestão. E acredito que o distanciamento foi se dando pela atuação do próprio Danilo, né? Que teve muita coisa que foi ali reprovada pelos membros do Ministério Público. Então, ele para não, talvez, pegar a catinga do que estava acontecendo, ele foi cada vez mais se distanciando. E esse caso do GAECO, todas aquelas pessoas do GAECO que pediram a demissão, todos ligados ao Eduardo Nicolau. Nicolau que fez a composição daquele GAECO. Sim. O GAECO era o mesmo. Então foi a partir desse momento que talvez tenha estremecido, né? Porque sai todo mundo. O Nicolau emite uma nota dando apoio pela decisão, né? Concordando e tal. Eu acho que ali não tem mais espaço para diálogo. Sim. Falando ainda sobre justiça, saiu esses dias aí, com certeza vocês devem ter visto. Sarney referenda indicação de Messias ao STF, né? O ex-presidente José Sarney declarou apoio à indicação do ministro Jorge Messias, atual chefe da AGU, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o Everton foi o relator desse caso lá no Senado, passou lá pelo Senado. Em entrevista à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis, Sarney classificou o indicado como, abre aspas, uma das maiores inteligências jurídicas do país, fecha aspas, e afirmou que ele reúne qualidades para ter o nome aprovado pelo Senado. Segundo o ex-mandatário, Messias possui, abre aspas, virtudes cívicas e morais, fecha aspas. Exagerou novamente. Exagerou um pouco aqui. 2 vezes. Exagerou 2 vezes. Exagerou 2 vezes. Tem dessas, né? O Sarney nunca foi oposição na vida, você sabe, né? Ele vai pra onde o vento tá batendo. Ele vai pra onde o vento tá correndo melhor. Tá certo. Tipo assim, Pedrinho tá sendo cotado pra um cargo, né? Aí Pedrinho tem alta chance de ganhar. Aí Sarney vai declarar apoio. Pedrinho sabe que o Pedrinho vai estar lá. O que vocês acham? Ele achava que o Aécio ia ganhar, deixou lá ser flagrado votando no 45. O que vocês acham dessa possível... Mas ele ajudou o Flávio Dino com o voto do MDB. Deu uma ajudinha ali. Nem tanto. O que vocês acham dessas interferências, entre aspas, aí do José Sarney, nessa indicação do Jorge Messias? Não dá um voto, é só questão de prestígio. Simbólico, mesmo. né? Simbólico, né? Até ali para posicionar a própria bancada da MDB. Eu tava até vendo aqui quantos senadores o MDB tem. Tem 9 senadores. 9, né? Olha, um número expressivo. É um número expressivo, né? Então, muita coisa acontecendo ao Agora, mesmo havia tempo. uma matéria dizendo que o único contra... Vocês viram a matéria... Foi do Igor Gadelha. Não, foi do Igor Gadelha, eu acho. Dizendo que o único contra que torce o nariz é o Flávio Dino, o Messias. Por que será? Não sei. Desde aquela época quando eles disputavam. Ele vai deixar de ser um interlocutor do governo? Pois é, quando eles disputavam. Isso começou quando eles disputaram eles dois para ser o indicado. E o Lula escolheu ele, o Flávio Dino. Mas o nome também cotado naquela época era o Messias. Sim. E aí
Isso desde aquela época que eles não... O Flávio Dino não esquece de nada, né? Não esquece. Pensa uma pessoa que não esquece. Vingativo. Não esquece. Eu não vou dizer que Ele não esquece. não vou dizer que ele não é vingativo. Não tô dizendo que ele é vingativo, mas dizer que ele não esquece. Ele não esquece. Ele não esquece. Não consegue passar por cima. Ele não... pessoal. Ele é... Mas essa vaga do Messias, ela já tá combinada ali numa possível antecipação da aposentadoria da Carmen Lúcia pro Pacheco poder ser? Não. Ou o Pacheco vai ser candidato ao governo? É candidato. É candidato em Minas. Já passou o bonde? Já. Acho que passou o bonde, ele é candidato. Esse bonde vai já. ser outra pessoa, vai ser Como é que estão as movimentações do nosso ministro Flávio Dino em Brasília, John? Esses dias aí eu vi umas notícias amigo do teu blog. de John. Não, meu amigo, não. Sim, ele gosta de ti. Não, eu quero ser amigo dele mesmo. Eu também quero ser amigo dele. Eu quero ser amigo do Flávio. Ele lançou um artigo, vocês viram um artigo dele? Vira, reforma, né? Na reforma. Eu não li. Eram 15 pontos Isso. que ele tratava ali. Até dando os recados velados pro Fachin, né? O Flávio Dino. Né? É uma presidência muito apagada, né, do Fachin, né? Ele não consegue ter liderança. Ele quer implantar esse código de ética, né? Conduta do STF. E Flávio Dino foi lá. Não, é mais do que isso que o judiciário precisa, de uma reforma geral, né? Já o Gilmar Mendes não é só o judiciário, não. Todo mundo, os outros poderes também, né? Tem que ser discutido. Então tá essa coisa toda do STF. E que a gente vê que o próprio PT tá querendo lançar também no programa, né? Essa questão de discussão de reforma do judiciário. Porque a gente está vendo que está impactando também na imagem do próprio Lula. Sim. Vocês pegam as pesquisas e veem. Porque a direita, ela não fala em reforma, ela fala em impeachment, né? Exatamente. É impor limite. Não sei. Reforma sempre me dá medo, porque a gente não sabe se vai ser para melhor ou para pior. Se vai delimitar ou restringir os poderes do judiciário ou se vai ampliar. Né? Então, sempre, vamos fazer uma nova Constituição. Rapaz, bora trabalhar com essa. Que a gente já conhece, né? Do que fazer uma nova Constituição. É sempre perigoso. Eu concordo com alguns pontos colocados pelo Flávio Dino. Por exemplo, fim da aposentadoria compulsória. Ele colocou nesse artigo. Mas já passou, não já? Mas já ele colocou, né? Que é muito necessário. Essa questão também de punições mais rígidas para magistrado, juiz. Sim. Isso é correto. Essa questão dos processos, né, da agilidade. É uma série de pontos que ele colocou que eu concordo, de fato. De fato é isto, né? A gente tem que se discutir isso no judiciário. Essa questão do Código de Conduta também é importante. A gente viu agora, recentemente, membros do STF participando de seminários pagos pelo Banco Master. O Gilmar Palusa. Tem essa série de questões de envolvimento de parentes, de filhos, esposas, de mulheres com causas no próprio STF, tem que ser rediscutido também, não é? A gente viu até uma matéria que saiu do próprio Vorcar pagando, acho que era o Isse, como era o nome lá, rapaz? Macallan, né? Isso. Macallan. Whisky Macallan. Pois é, uma rodada lá para os membros do STF, alguns ministros. Então, tudo isso tem que ser rediscutido, né? Até que ponto participar de eventos em que tem políticos também. Acho que é necessário. E eles gostam de fazer fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Tem aquele instituto lá, eu acho que é um instituto, né? Aquele lead do João Dória, ele também gosta de fazer umas reuniões aí de lobby. É para fazer lobby, né? Na verdade. Para fazer lobby. É preocupante a situação hoje do judiciário do nosso país. E a gente vê aí uma forte ativismo judicial, muito forte. E é necessário, né? E isso, de certa forma, está impactando o próprio... Quem está no poder hoje é o Lula, é o PT, né? Está impactando a campanha dele. É o caso do Master. E o PT e o Lula estão rediscutindo o que eles vão fazer, não é? Para tentar alavancar a campanha do Lula. Eles estão vendo algumas estratégias aí. Já estão tentando... Até duelar com o Trump, ele voltou a provocar o Trump. Estão tentando desconstruir algumas coisas. Por exemplo, a questão do Pix, a questão da taxa das blusinhas.
Que o PT agora tá dizendo que não. Não foi eu que fiz, não. Não foi eu que fiz, não. Eu fiz pra agradar bolsonarista. Rapaz, que loucura. Não, eles colocaram a culpa foi no Congresso, né? Não, e o Haddad disse que foi ali feito pra agradar o empresário bolsonarista, que o velho da van foi o que mais se beneficiou. Pois é. Rapaz, tudo coitado do velho da van. Aí eles querem agora aprovar o fim da escala 6 por uma série de medidas. Tem muita coisa que tá acontecendo lá no Congresso. Então, porque o Flávio Bolsonaro tem avançado. E estão querendo agarrar o Eduardo, né? Aí hoje o Flávio lidera as pesquisas. É porque o Flávio, ele não tem feito uma campanha extremista. Ele quer conversar com o centro, ele quer conversar com os indecisos. Enquanto o Lula... Eu vi até uma publicação do Washington Quaquá, que é o prefeito de Maricá e vice-presidente do PT, criticando que o Lula tem se aproximado muito de pautas identitárias, que, por exemplo, defendidas pelo PSOL, pela Érica Hilton, e tem se esquecido da gênese que foi a esquerda e o próprio PT, né? E não tem falado da vida das pessoas, de como melhorar a vida das pessoas. E aí ele tá perdido nessa, né? Enquanto o Flávio tá tentando ali conversar com esse eleitorado, igual nos Estados Unidos, o pêndulo, né? Que de uma eleição tá em um lado, outra eleição tá em outro. Sim. Então, pessoal, a gente pudesse ficar conversando aqui sobre política o dia todo, a gente ia ficar, né, John? Negócio que, infelizmente, nosso tempo já tá acabando. Só pagou 1 hora. Só pagamos 1 hora, né? Uma hora. Inclusive, você quer ser patrocinador do nosso podcast, Exato. quiser vir participar aqui do nosso podcast, entre em contato com o John Coutrinho, comigo, pra gente poder ver aí, né, John? A melhor forma de você vir aqui. Você também quiser apoiar o nosso projeto, aparecer aqui nas redes sociais do Acontece, do Portal do Moto, do Portal do John Coutrinho, entre em contato com a gente que a gente vai poder tá passando para você as melhores condições aí pra gente poder fazer esse serviço vai entrar em contato e fazer acontecer. Inclusive, eu quero falar que neste podcast, na semana passada nós entrevistamos o Orleans Brandão, pré-candidato ao governo do estado. Estamos em tratativas com o Laércio Bonfim, muito provavelmente deve vir nessa próxima semana. Estamos aguardando algumas definições se ele vai estar aqui na região de São Luís na próxima semana. E queremos também convidar os outros pré-candidatos aí. Felipe Camarão, muito bem-vindo. Chama o cara do MBL. Podcast. Vou chamar o André Luiz também para vir conversar aqui com a gente. O próprio Eduardo Braide, sinta-se convidadíssimo a vir aqui conversar com a gente. Vamos conversar sobre política, falar sobre o que a gente gosta de falar. Beleza. Né? Aqui a gente vai trazer todo mundo. Nós queremos trazer todo mundo. Quem quiser vir aqui, o espaço está aberto, entendeu? Não é aberto só para A ou B, não. Tá aberto para todo mundo. Quem quiser vir aqui falar, lá ele. Quem quiser vir falar aqui sobre suas ideias, seus ideais, seus projetos, bastidores, fuxicos também fuxico pode falar. Bom. O fuxico é o melhor. Quem gosta de fuxico, pra trás, ele aqui eu assisti ri pra caramba. Ele foi no Rogério Cafeteiro, o Madeira. Sebastião Madeira. Mas o Madeira tem fuxico. 70 mil votos. Todo mundo tá com medo dele, né? O pessoal tá todo com medo dele. Madeira tá no... MDB, né? MDB. É precisar de voto, Aquela lista lá, a gente tirou ele. Ele tirou ele? Tiramos mesmo. Acho que foi por isso que ele falou. Olha, tô me tirando de lista aí, eu vou ter 70 mil votos. Inclusive... Você que assistiu aquela nossa análise das conjunturas dos partidos e tudo mais. Já tá valendo? Eu vou organizar essa semana, mas com todas as nominatas. Com todos os nomes. Bonitinho. Vai ser, eu acho que 2 horas de programa pra gente poder fazer tudo bonitinho aqui. Nós vamos convidar Pedro e Dr. Thiago. Não, o Thiago tem muito interesse envolvido. Mas aí tem Pedro que vai fazer o contraponto aqui com ele. Entendeu? Eu fui naquele dia pelas análises do Thiago. Mas aí nós vamos trazer Pedro aqui que vai fazer o pêndulo, né? O Thiago disse que eu era o PSB, não foi? O Thiago botou a primeira dama de Passo como vice de Orleans. Não, o Thiago disse lá no PSB já quando era 2, não sei o que, eu recebi muita mensagem do PSB. Foi. E recebi muita mensagem do PSB. Reclamando. Eu, inclusive, teve um pré-candidato, deputado estadual, pra gente finalizar aqui. O bom é isso, né? Quando tu bota pra baixo, aí tu vê a força da tua análise. Teve um pré-candidato que, inclusive, é muito forte. E aqui, no dia, eu falei que ele tava dentro, mas só que eu acho que foi o John e Thiago disseram que tava fora. E aí eu acho que o avô desse cidadão, que tinha um sobrenome dele lá, ele comentou:
Vocês estão muito enganados com fulano. E o pessoal, pai, tu não botou Yuri Arruda, tu não botou Criciele. Eu falei, gente, mas é a análise nossa aqui, não é a verdade absoluta, mas... E Yuri, se for discutir política, ele não tá eleito, né? Que ele disse que não precisa entender de política para ser secretário. Exatamente. Então, eu acho que se ele depender de discutir sobre política, ele não tá eleito, não. Assim como outros nomes aí também, a gente não botou dentro dessas prováveis vagas aí. Mas nós vamos refazer, porque ficou faltando fazer do PSD. Ficou fazendo alguns partidos de fazer. O Brad tá soltando aos poucos, né? Talvez o Fernando lá consiga. O Brad tá enchendo o PSD de bucha de luxo. Entendeu? Umas buchinhas lá. PSD faz 4. Deve fazer 4, 5 deputados estaduais. O anúncio lá do Antônio Dino deu 200 mil visualizações. Agora, uma coisa importante, falando aqui do PSD, que o Brad está apresentando os pré-candidatos, falta apresentar o Wellington do Curso. Ele é uma pessoa conhecida, mas falta esse vídeo. Faltam outras pessoas também. Eu vejo gravar um vídeo com o Eduardo Brad. Eu vejo o Rodrigo Arraes também, que está desde o início com o Brad. Ainda não vi também nenhum vídeo. Tem muita gente ainda aí que ainda não foi contemplada com esse vídeo. Que, querendo ou não, ajuda, né? Agora, as pessoas que são pré-candidatas. Agora o Brad disse que ia fazer uma campanha com o povo, para o povo, pelo povo, né? E aí a gente na rede social dele só vê ele abraçado com um político. Boa observação. Não, e aí tem outra questão, né? Dizendo que. Aí vai um outro discurso também, né? Dizendo que o Brad não tem apoio de político nenhum. Como ele é da política. O Brad só ganhou quando se abraçou com a política. A primeira vez que ele tentou ir sozinho pelo PMN, naquela que o Edivaldo foi reeleito, com mais de 50% de rejeição, mas foi reeleito, ele não quis apoio de nenhum político. Na segunda já teve. Fez bancada de vereador, disse, nunca tive apoio de vereadores. Como não, ele tinha 2 ou 3 partidos de candidatos dele que fizeram PMN e Podemos. Acho que teve outros ali que estavam com ele. Então ele sempre teve bancada na Câmara, só não dialogava com essa bancada. Sim. E aí não tem como ser aliado só de um lado, tem que ter aliado dos dois, né? Numa campanha estadual dessa não dá pra Só pra gente finalizar agora a última. Eu juro, Rafael, que é a última. Já tá Rapaz, a gente falou sobre o prefeito de Humberto de Campos, que declarou apoio a Brad, né? Sim. Só que aí eu acabei olhando aqui no blog aqui. E esse prefeito de Humberto de Campos foi aquele prefeito que apostou o seu Precioso. Mas era em relação à estrada, né? Foi, ele disse que ia fazer... Se eu não fizer essa estrada pro Achuí, eu dou meu Precioso pro cachorro. E o Precioso dele agora tá na mão do Brandão, né? O Precioso dele agora tá na mão do Brandão. Porque é o Brandão que vai fazer essa estrada, né? Brandão. Aí só Brandão foi. Pois é, o Precioso dele agora está nas mãos do governador. Agora vale Brandão que vai avaliar aí. Se ele vai... Será que no cronograma tava lá em cima? Não, bota lá pra baixo essa estrada. Vamos ver o que vai acontecer aí. E nós vamos cobrar. Vamos cobrar. Eu vou até procurar saber como é que tá essa estrada do Achuí lá no de Humberto de Campos. Que eu vou cobrar que ele dê esse Precioso dele. Acho que as máquinas estão vindo para São Luís. Desde ontem. Então o Precioso do prefeito de Humberto de Campos está nas mãos do governador Carlos Brandão. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a vocês por mais um episódio. Nós estamos aqui no Pode Acontecer, com meu parceiro de sempre, John Coutrin. E, meu irmão, quero te agradecer. Obrigado, você é extremamente bem-vindo aqui nessa bancada, né, com toda a sua expertise, com toda a sua sabedoria que você sabe também sobre política, um grande jornalista aqui na cidade. Muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. Você, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar com aquele teu amigo que gosta de política. Exato. Teu pai, teu avô, teu irmão, teu tio. Na verdade, acho que todo mundo gosta de política. Você achou que a gente só falou besteira, manda pra frente pra gente passar vergonha. Pronto, exatamente. Você achou que eu falei besteira ou que Pedro falou besteira, olha, falou besteira que esse menino passa tá falando. pra frente, compartilha mesmo assim, não tem problema não. Nós queremos a sua audiência. Né? Quer monetizar no YouTube. Então, John Coutrin, suas considerações finais e depois meu irmão Pedro de Almeida. Agradecer mais uma vez. A gente vai reforçar o convite para vocês nos próximos episódios, tentar trazer aqui os pré-candidatos a governador. Se não for possível agora, mas a gente vai trazer depois. Sim. Felipe, não é? E agradecer ao Pedro. Conheço o Pedro há muito tempo. Pedrinho, vou com o Pedrinho. É o Pedrinho, né? Pedrinho. Um excelente jornalista, uma excelente pessoa que contribuiu e enriqueceu bastante aqui o nosso Com debate, certeza. muitas informações, análises. E está convidado a vir outras vezes, não é?
o Pedrinho aqui ao nosso programa. Agradecer a você. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Importante aí, tá? A gente começou com 0, já tem 200, não é isso? Isso. Nessa e tá só crescendo. Foi dos primeiros. E tá só crescendo. Pedrinho foi um dos primeiros a se inscrever, né? Então se inscreve também aí, curta e compartilha. É isso aí. Não só agradecer aqui, bacana participar aqui do Pode Acontecer, e parabéns para vocês pelo projeto aí, que vai, nesse ano eleitoral, vai crescer muito. E não abandone depois da política não, aí, das eleições. Continue com ele. O podcast aqui é, toda semana vai ter esse podcast agora, né? Não, Diogo Coutrinho? Né, então, Rafael tem que ir. Mais uma vez, você que é pré-candidato a deputado estadual, você que é pré-candidato a deputado federal, você que é pré-candidato ao governo, a Senado, a qualquer um desses cargos eletivos, se quiser vir aqui no podcast, trocar uma ideia com a gente, com o Diogo Coutrinho, nosso parceiro aqui, Pedrinho também, já vou deixar aqui logo, porque Thiago já é daqui. Thiago já é daqui. Thiago já é de casa já. Doutor Thiago também vai estar aqui com a gente na bancada. Você que tem interesse em participar aqui desse programa, desse podcast, entre em contato no direct do Acontece Maranhão, ou então no direct do portal Diogo Coutrinho e do portal do Mota, para a gente poder passar para vocês todas as condições para a gente poder fazer esse debate aqui, essa conversa acontecer. Só não vale vir aqui e fazer que nem o Caneta Azul, né? Exatamente. O Caneta Azul entrou numa berlinda lá com o... Como é o nome dele? Regis Tadeu. O Regis Tadeu ficou pé da vida com ele, que, né? Então não seja o Renan Santos o Caneta Azul. Da mesma forma do Caneta Azul. Né? Você é de direita e esquerda. Ele, não, a direita não presta, a esquerda também não presta, eu sou para resolver o problema. Então é isso aí. Você que tem interesse, entre em contato com a gente para a gente poder te passar todas as condições. E obrigado pela tua audiência. Até a próxima semana. E hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, a partir mais tarde já vai começar a sair os cortes. Isso. E vai ficar tudo bacana. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, Diogo Coutrinho. Valeu, Pedro de Almeida. Valeu. Até a próxima. Valeu.